existe um lugar que ninguém pode mais visitar. Um rancho de 2.700 acres que foi vendido, renomeado e esvaziado. E antes de tudo isso acontecer, existiu um segredo que levou 53 anos para começar a ser entendido. Esse segredo não está numa fita perdida, está espalhado em documentos judiciais, depoimentos sob juramento, plantas arquitetônicas e memórias de quem trabalhou lá dentro. E hoje você vai conhecer essa história, peça por peça, do jeito que ela realmente aconteceu. Seja bem-vindo ao canal Mistério de Michael Jackson. Se você gosta de investigação de verdade, sem enfeite, se inscreve agora. Porque essa história tem camadas que a maioria dos vídeos por aí nunca teve coragem de mostrar juntas. E antes de entrarmos no portão principal de Neverland, um detalhe rápido para quem é fã de verdade. Tem um porta-caneta com a identidade visual do rei do pop linkado na descrição. Uma peça discreta e elegante para quem quer ter um pedacinho dessa história na sua mesa de trabalho. Vamos começar do início. Não do início de Neverland, do início de Michael. Gary, Indiana, 1958. Uma casa de 2 quartos, 8 irmãos dividindo o mesmo teto apertado. Um pai, Joseph Jackson, que trabalhava numa siderúrgica e que enxergava talento musical nos filhos como uma saída daquela vida. Michael tinha 5 anos quando começou a se apresentar. Ele não teve infância no sentido convencional da palavra. Ele teve ensaios, teve punições físicas documentadas por ele mesmo, décadas depois, em entrevistas e em sua autobiografia. Teve um público adulto aplaudindo um corpo de criança que cantava como gente grande. Esse é o primeiro tijolo do segredo de 53 anos. Porque tudo que veio depois, cada escolha estranha, cada obsessão, cada construção bizarra que ele fez na vida adulta, tem raiz nesse chão. Michael Jackson disse, mais de uma vez, que não teve infância. E quando um adulto diz isso sobre si mesmo, alguma coisa dentro dele vai tentar recuperar o que foi perdido, de um jeito ou de outro. Guarda essa frase. Vamos voltar nela. Anos 80. Thriller quebra recordes que existem até hoje. Michael Jackson não é mais um cantor. Ele é o artista mais famoso do planeta. E é exatamente nesse momento, no auge absoluto, que ele começa a comprar terra no Vale de Santa Ynez, na Califórnia, 1987 e 88. O lugar tinha outro nome antes dele chegar, Sycamore Valley Ranch. Michael comprou e batizou de Neverland. Neverland, a terra do Peter Pan, o lugar onde ninguém cresce. Pausa aqui, porque isso não é só uma referência bonitinha de desenho animado. É uma declaração de intenção. Um homem de 29 anos, o artista mais rico e mais vigiado do mundo, escolheu batizar sua propriedade particular com o nome do garoto que se recusa a virar adulto. E aí ele construiu um parque de diversões particular, com montanha-russa, roda gigante e carrossel funcionando de verdade. Construiu um zoológico com elefantes, girafas, tigres, uma orangotango chamada Bubbles que dormia no mesmo andar que ele. Construiu um cinema particular, com poltronas de veludo vermelho e um letreiro de neon do lado de fora, igual aos cinemas antigos de Hollywood. Você já parou para pensar no tamanho disso? Não é uma casa grande, é um parque temático inteiro, erguido do zero, por uma pessoa, para recriar uma infância que ela sentiu que nunca teve. E é aqui, exatamente nesse cenário, que a história vira investigação policial. Se você está curtindo até aqui, deixa o like, porque a parte mais pesada dessa história ainda está por vir, e ela é baseada inteiramente em documentos públicos, não em especulação. Porque a parte mais pesada dessa história ainda está por vir, e ela é baseada inteiramente em documentos públicos, não em especulação. Agosto de 1993. Um menino de 13 anos, cujo nome foi mantido em sigilo por acordo judicial e que a imprensa da época identificou apenas pelas iniciais, acusa Michael Jackson de abuso sexual. A família contrata o advogado Larry Feldman. O Departamento de Polícia de Los Angeles e o Departamento do Xerife do Condado de Santa Bárbara abrem investigação simultânea. O Departamento de Polícia de Los Angeles e o Departamento do Xerife do Condado de Santa Bárbara abrem investigação simultânea. E é aqui que Neverland deixa de ser um parque particular e passa a ser cena de investigação criminal. Em setembro de 1993, investigadores executam mandados de busca no rancho,
Eles vasculham quartos, armários, o closet particular de Michael. Fotografias são tiradas. Itens são catalogados. Existe sim registro de que uma perícia médica foi realizada em Michael Jackson na época, comparando descrições físicas fornecidas pelo menor com o corpo do artista. Os resultados dessa perícia nunca foram tornados totalmente públicos, porque o processo nunca chegou a julgamento. Por quê? Comparando descrições físicas fornecidas pelo menor com o corpo do artista. Os resultados dessa perícia nunca foram tornados totalmente públicos, porque o processo nunca chegou a julgamento. Por quê? Porque em janeiro de 1994, Michael Jackson fechou um acordo civil com a família do menor. O valor nunca foi confirmado oficialmente pelas partes, mas a imprensa da época, citando fontes próximas ao caso, estimou a cifra entre 15 e 25 milhões de dólares. Com o acordo civil fechado, a criança, através de seus advogados, se recusou a depor no processo criminal. Sem a vítima disposta a testemunhar, o Ministério Público de Los Angeles anunciou, em setembro de 1994, que não havia provas suficientes para seguir com a acusação criminal. Michael Jackson nunca foi condenado nesse caso. Isso é fato. E é importante dizer com todas as letras. Mas também é fato que o acordo, o silêncio subsequente e a ausência de um julgamento público deixaram uma pergunta suspensa no ar por décadas. O que exatamente os investigadores viram durante aquela busca em Neverland, em 1993? E por que aquele material nunca foi apresentado a um júri? O que exatamente os investigadores viram durante aquela busca em Neverland, em 1993? E por que aquele material nunca foi apresentado a um júri? Esse é o coração do segredo de 53 anos. Não uma fita secreta, um processo que foi comprado antes de virar julgamento, e uma verdade que ficou trancada em arquivos selados, alguns dos quais só foram parcialmente liberados décadas depois. Já que a gente está no meio dessa reconstrução pesada, um respiro rápido. Se você curte assistir esse tipo de documentário, tem um balde de pipoca com o tema Michael Jackson linkado na descrição. Agora, avança o relógio 13 anos. 2005, um novo processo, dessa vez criminal desde o início, movido pelo Ministério Público da Califórnia. Outro menor, outra família, o caso Gavin Arvizo. Dessa vez, o processo foi a julgamento completo, com júri e testemunhas. Com Michael Jackson sentado no Tribunal de Santa Maria, às vezes de pijama, porque chegou a ser hospitalizado durante o processo por causa do estresse. O julgamento durou meses, 14 acusações no total, incluindo abuso sexual de menor, tentativa de abuso, conspiração e fornecimento de álcool a um menor. Em junho de 2005, o júri absolveu Michael Jackson de todas as 14 acusações, unanimemente em todas elas. E aqui está uma das partes mais incompreendidas. O mesmo júri que absolveu Michael também declarou que acreditava que ele havia dormido na mesma cama com crianças. Um hábito que o próprio Michael admitiu publicamente no documentário Living with Michael Jackson. Os jurados consideraram esse comportamento inadequado, mas insuficiente, dentro do que a acusação apresentou, para provar crime além de dúvida razoável, absolvido no tribunal, mas nunca completamente absolvido na percepção pública. Ou seja, absolvido no tribunal, mas nunca completamente absolvido na percepção pública. E é exatamente nessa fresta, entre o veredito legal e a dúvida que ficou no ar, que o mito de Neverland como lugar sombrio nasceu e nunca mais morreu. Depois desse segundo julgamento, Michael Jackson jamais voltou a morar em Neverland como residência fixa. O rancho ficou praticamente abandonado. Os animais foram removidos ou doados. O parque de diversões parou de funcionar. As máquinas enferrujaram sob o sol da Califórnia. Fotografias aéreas mostram grama alta onde antes havia jardins perfeitos. E uma roda gigante congelada, parada, como um monumento a uma infância que nunca aconteceu de verdade. Chegamos na virada mais dolorosa dessa história. Se você quer entender o final completo e o destino final de Neverland depois da morte de Michael, fica comigo até o fim, porque essa parte poucos canais mostram com honestidade. 25 de junho de 2009.
Michael Jackson morre em Los Angeles, aos 50 anos, de intoxicação aguda por propofol e outros sedativos, administrados por seu médico particular, Conrad Murray, que mais tarde foi condenado por homicídio culposo. O corpo do homem morreu sedado sozinho num quarto, sem conseguir dormir sem ajuda química havia anos. Nesse momento, Neverland já não era mais só um rancho. Era um símbolo de tudo que a fama extrema pode construir e destruir. A propriedade, avaliada em mais de 100 milhões, foi colocada à venda ainda em vida por Michael em 2008, num momento de dificuldade financeira severa. Ele devia dezenas de milhões. Depois da morte dele, a propriedade passou por anos de negociações. Em 2020, foi finalmente vendida ao bilionário Ron Burkle por 22 milhões de dólares. O nome Neverland foi apagado. A propriedade foi rebatizada de Sycamore Valley Ranch. É como se a história estivesse tentando apagar o próprio nome do lugar onde tudo aconteceu. O parque de diversões foi desmontado, o zoológico vazio, o cinema particular fechado. Hoje, Neverland não existe mais oficialmente em lugar nenhum. Só existe nas fotografias antigas, nos documentos judiciais, nas entrevistas. E na memória coletiva de quem cresceu vendo aquele nome ser sinônimo tanto de fantasia quanto de suspeita. E é aqui que a gente chega no verdadeiro segredo de 53 anos. A distância entre dois Michael Jacksons, que talvez nunca tenham sido, na verdade, duas pessoas diferentes. O menino de Gary, Indiana, que nunca teve chance de ser criança, e o homem que passou a vida inteira tentando construir essa infância perdida em forma de rancho, parque e zoológico. No meio desse esforço, ele se cercou de crianças de um jeito que investigadores, 2 júris e o público nunca conseguiram concordar se era inocência genuína ou algo profundamente mais perturbador. Essa ambiguidade é o motivo pelo qual Michael Jackson continua sendo, mais de 15 anos depois de sua morte, uma das figuras mais investigadas da cultura pop. Não porque falte informação. Essa ambiguidade, essa impossibilidade de fechar a história com uma resposta única e definitiva, é o motivo pelo qual Michael Jackson continua sendo, mais de 15 anos depois de sua morte, uma das figuras mais investigadas, debatidas e reconstruídas da cultura pop. Não porque falte informação, mas porque toda a informação que existe aponta em direções diferentes ao mesmo tempo. Se um dos artistas mais vigiados, mais fotografados e mais processados da história teve partes inteiras da própria vida seladas por acordo judicial, o que isso te diz sobre quantas outras histórias, de pessoas muito menos famosas, nunca chegaram a ser investigadas, nunca tiveram acordo, nunca tiveram nem sequer uma primeira pergunta feita? Neverland fechou os portões, mudou de nome, tentou desaparecer, mas os documentos continuam existindo. As perguntas continuam em aberto. Talvez o segredo de 53 anos não seja sobre o que aconteceu dentro daquele rancho. Talvez seja sobre o que a gente, como público, está disposto a aceitar como resposta suficiente e o que a gente prefere simplesmente parar de perguntar. Uma última indicação. Tem uma almofada com a estampa do rei do pop linkada na descrição. Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like, se inscreve no canal Mistério de Michael Jackson para a próxima investigação. E me conta aqui embaixo, você acha que ainda existe alguma coisa sobre esse caso que nunca vamos saber? Te vejo no próximo vídeo.